que tinha essa aula, tá? Luíde, eu convidei outros alunos para participar, para as aulas ficarem mais animadas e mais interativas. Então, eu convidei os alunos do Podemos, tá? Para participar. Só vou mandar um áudio aqui para a Juliana. Juliana, eu tentei usar o Google Agendas, mudei de navegador, mudei de dispositivo, tentei no computador, no celular, não funcionou meu Google Agendas. Eu uso ele para convidar as pessoas para reunião. Não está funcionando, eu não estou conseguindo clicar lá no Google Agendas para assistir os vídeos das minhas gravações, sabe? E eu fiquei um pouco preocupado com isso. Não foi avisado nada que teria suspensão ou algum tipo de mudança, e eu dependo do Google Agendas. E eu não estou entendendo por que eu não estou conseguindo usar o Google Agendas. Que aconteceu alguma coisa? Porque aí eu entro no meu pessoal, tá normal. Perguntei, pessoal, mais um minutinho a gente já começa. Assim, precisa dar um período de o povo chegar. Eu tô até preocupado de sumir minhas gravações. Deixa eu ver se elas estão aqui no Drive. Fiquei preocupado, estão tudo no Drive. As aulas pelo menos estão sendo gravadas. Se não for gravada, eu não consigo colocar lá no Classroom. Thiago Ventura? Eu vou fazer download todo esse final de semana. Nem o Bruno confirmou. O Bruno foi campeão ano passado. Larissa Fuentes, por favor, fala pro teu irmão que ele precisa se inscrever na Copa da Olimpíada da Academia da Matemática, porque ele já está selecionado, ele nem precisa participar da seletiva, ele foi campeão ano passado. Fala para ele se inscrever, tá? Fala para ele não perder tempo, não. Pessoal, vamos começar. Desculpa, eu estava mandando mensagem. Fiquei muito preocupado que o meu Google Agendas do meu e-mail institucional não está funcionando. E aí eu achei que o Drive pudesse estar comprometido, mas não. Meu Drive está inteiro. Tá? Oi. Qual é que é o nome da Olimpíada mesmo? É a Copa Academia da Matemática. Pessoal, identificação no chat tem que ser quando começa a gravar. Então, só para explicar por que eu copiei e colei, pode identificar antes. O Gabriel tinha identificado antes de começar a gravar. Não pode sempre fazer isso, não tem importância. Aí eu copio e colo. Hoje a gente vai aprender a somar fração, tá? E eu quero fazer uma crítica ao ensino tradicional da soma de fração. Que jeito que os professores ensinam a somar fração? Eles falam assim, se os denominadores forem iguais, se os denominadores forem iguais, eu simplesmente faço 1 mais 2, 3 quartos, certo? Se os denominadores forem diferentes, os professores mandam o aluno tirar o mínimo múltiplo comum, (12), e faz um negócio assim, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2, 12 dividido por 4, 3, vezes 1, 3, 5, 12. Tá correto isso que os professores ensinam? Tá correto. E eu tô cansado de ver na minha vida professor ensinando só desse jeito, sem explicar o que o aluno tá fazendo, tá? A gente tem que saber o que a gente tá fazendo em matemática e não decorar a regra. Se você aprendeu assim, isso não te ajuda muito no teu conhecimento matemático. Quando os denominadores são iguais, é normal você achar que a soma de fração
é só somar os numeradores. Mas vamos entender, deixa eu dar um exemplo mais simples para começar. Por exemplo, quanto que é 1/2 mais 1/4? Tem gente que pensa assim, acha o mínimo. Bom, vamos pensar. O que é 1/2? 1/2 não é isso aqui? Metade de alguma coisa? São meios. O professor ensina vocês a fazer isso. E o que é 1/4? 1/4 é isso aqui, concorda? Agora vamos mudar de cor para a gente fazer a soma. Vocês aprenderam que 1/2 é equivalente... 1/2 é equivalente a 2/4. Então, 1/2 é a mesma coisa que 2/4. Então, quanto que é a soma desses dois? 1, 2, 3/4. A resposta aqui é 3/4. É só isso, soma de fração. Mas por que a gente acha o mínimo e tal? Porque eu tenho que, para somar fração, eu tenho que ter pedaços iguais. Não dá para eu somar pedaços diferentes, tá? Tem gente que põe 2/6, é um absurdo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no mesmo denominador. 1/2 é igual a 2/4. Então, eu troco 1/2 por 2/4. 2/4 mais 1/4, 3/4. Tem professor que faz assim, ó. 1/2 mais 1/4 e põe um traço só. É a mesma coisa. Pôr um traço só é para economizar a conta. Eu costumo não colocar um traço só. Por quê? Porque eu quero que o aluno entenda que quando eu estou transformando 1/2 em 2/4, eu estou usando uma relação de equivalência. 1/2 é igual a 2/4. Como é que eu transformo 1/2 em 2/4? Multiplico por 2 em cima e multiplico por 2 embaixo. Olha a figura aqui, ó. Eu não dividi aqui no meio. Então, eu estou multiplicando o total por 2 e a parte colorida por 2. Então, eu estou trocando uma fração por uma fração igual. 1/2 é a mesma coisa que 2/4, não é? 1/2, metade. 2/4, mesma coisa, tá? Então, eu simplesmente estou trocando, como diz minha mãe, você só trocou 6 por meia dúzia, entendeu? Trocar 6 por meia dúzia ou trocar 1/2 por 2/4, podia ser. Você só trocou 1/2 por 2/4, tá? Então, trocar 6 por meia dúzia, trocar 1/2 por 2/4, mesma coisa, tá? Então, o que eu fiz aqui? Simplesmente troquei uma fração por uma fração equivalente. Eu vou mandar esse texto depois para vocês, vai ser colocado lá no Instagram, que vocês vão poder conhecer a Paula. A Paula gravou um story lá no Instagram do Olimpimate. Ela tá linda. Ela pôs um coque no cabelo, ela vestiu uma camiseta do Associação Clube de Xadrez, ela foi em umas árvores atrás, entendeu? E ela fala muito bem, e ela é bem aparentada, né? A Paula é uma gracinha. A Paula é uma gracinha. A Paula, sim, bonita, qualquer menina dessa idade é bonita, mas ela não é só bonita, ela é simpática, ela é uma gracinha, entendeu? E ela fala bem, ela é inteligente, vocês vão adorar o vídeo dela. Aí assistam lá, e vai ser lá que a gente vai postar esses desafios. Então, seria legal vocês lerem esse exercício. Olha aqui, ó. Olha quanto que é 1/2 mais 3/4. Olha esse desenho, ó. 1/2, 1/4. 1/4 é isso aqui. Isso é 1/4. Isso aqui é 1/3. Se eu juntar os dois, dá isso aqui, ó. A soma de 1/4 mais 1/3 é essa coisa aqui. Mas quanto que vale essa coisa? Olha o que ele fez. Olha, 1/4 é 3/12. 1/3 é 4/12. Então, obviamente, 7/12. A resposta. Certo? Isso vocês vão achar muito na internet, muitas dessas somas. Tentem entender o que vocês estão fazendo, tá? Isso vale com soma, isso vale com subtração. Você está trocando a fração por uma fração igual. Você está trocando 6 por meia dúzia, tá? E ali tem textos que explicam, falam de entendimento, sobre mínimo múltiplo comum. Por que é o mínimo múltiplo comum? Olha aqui, ó. Não precisa nem saber o que é mínimo múltiplo comum para saber somar fração, tá? Inclusive, eu acho que somar fração é mais fácil do que aprender mínimo múltiplo comum. Então, mas multiplicar o denominador também não é uma boa ideia. Tem professor que acha moderno e fala assim, eu sou moderno, eu não vou ensinar mínimo múltiplo comum, eu vou ensinar os alunos a multiplicar denominador. Eu acho
tão absurdo quanto ensinar a fazer denominador. Porque é o seguinte, como é que eu somo 1/3 mais 1/4? Eu acho duas frações equivalentes a essas que têm o mesmo denominador. Não precisava nem ser 12, podia ser 48, podia ser 300. Eu posso pôr, ó, 300 e 300. 3 vezes quanto é 300? 3 vezes 100. Então, 100 em cima. 4 vezes quanto é 300? 4 vezes 75. Então, aqui vai dar 175, 300 a resposta. 175, 300. Se eu simplificar por 5, vai dar... Aqui dá 60. 175 por 5 vai dar quanto? Não sei. 175 por 5 vai dar... se fosse 200, seria 40. 35. Aí eu vou dividir 35, 60 por 5, 7, 12. Posso fazer isso? Claro que eu posso. A ideia da soma de fração é trocar, pôr um número aqui embaixo que permita uma fração equivalente a 1/3 e uma fração equivalente a 1/4. Pode ser qualquer número, mas é melhor se for o menor possível. E qual que é o menor possível? O mínimo múltiplo comum. O mínimo, o menor possível. Vai ser a conta mais fácil. O menor múltiplo comum de 3 e 4 é o 12. 3 vezes 4 é 4. 4 vezes 3 é 12. Se você achar um número que você consiga fazer essa relação de equivalência, você soma as frações. 12, né? Olha o desenho. Ó. Eu troquei essa fração por essa, porque 1/3 é igual a 4, 12. Eu troquei não, aqui é o contrário. Troquei 1/3 por 3, 12. Eu troquei 1/4 por 4, 12. E eu tenho a soma aqui, certo? Ah, eu posso multiplicar? Meu professor ensinou que é só pegar esse vezes esse vezes esse e ferro na boneca. Funciona, mas não é bom, tá? Funciona. É bom entender o que você está fazendo, certo? Porque no futuro vai ter coisas importantes. Aí eu coloco várias questões aqui, certo? Quando tem menos, ó, 1/6 menos 1. 11/6 menos 1. O que é 11/6? O que é 1? 1 é 6/6? 1 é 6/6. Então dá para fazer de cabeça, ó. 11/6 menos 1, 5/6. Que é 11 menos 6, 5. Tá aí, ó. Então 11 menos 6, 5/6. Não precisa fazer mais nada. Mas, para quem gosta de fazer direitinho, vou trocar 1 por 6/6. 11/6 menos 6/6, 5/6. Tá? 2 inteiros mais 1/3. 2 inteiros tem quantos terços? Cada inteiro tem 3 terços, né? 3 terços, 2 rosários. Cada inteiro tem 3 terços. Então, 2 rosários são 6 terços. Tá? 6 terços mais 1/3, 7 terços. Certo? Ok? Agora, olha aqui, ó. Quando eu tenho números maiores, talvez você tenha que... 3, 4, 5. O mínimo é 60, tá? Então, é mais complicado de achar o mínimo. Talvez valha a pena fazer o mínimo múltiplo comum. Mas não precisa. E para achar... Aqui, ó. 3 vezes quanto é 60? 3 vezes 20. Então, vou fazer 2 vezes 20, 40. Ou você pode fazer o seguinte: 60 dividido por 3, 20. 20 vezes 2, 40. 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 1, 15. 60 dividido por 5, 12. 12 vezes 3, 36. Essa soma aqui, então dá 55 mais 36. 55 mais 36 vai 1,91? 91,60. Tá certo? Ok? Pessoal, preciso ir no banheiro, só um minutinho.
Voltei, pessoal. Desculpa a demora. Precisei ir ao banheiro porque eu tomei mais um energético para aguentar o tranco. Acho que eu vou morrer de ataque cardíaco, certo? Brincadeira. Vamos lá. Essa lista aqui é uma lista que eu dei para uma sala minha lá do Salatiel, que é a sala que o Luigi faz parte. Acho que ele é o único presente da sala. E era para mais gente estar aqui. Eu vou ter que cobrar eles que venham. Como é que eu vou fazer 1/8 mais 2/3? Veja, aqui tem a resposta. Pessoal, matemática se estuda com a resposta. Como que você vai estudar sozinho se você não tiver resposta? Os livros têm resposta no final para ser usada, tá? Então vamos lá. 1/8 mais 2/3. Veja, 1/8 mais 2/3. Denominador comum aqui é o 24. 8 vezes quanto é 24? 8 vezes 3. Então, 1 vezes 3, 3. Certo? Eu estou achando uma fração equivalente. Eu posso fazer 24 dividido por 8, 3 vezes 1, 3? Sim, senhor. Tá? 3 vezes quanto é 24? 3 vezes 8. Então, vou fazer 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. Porque um otávio é igual a 3/24 e 2/3 é igual a 16/24. 3/24 mais 16/24, 19/24. Tá vendo? Se você não tem uma resposta ali, você tá sozinho em casa, como é que você sabe se você acertou? Tô vendo que o Hugo tá presente, o Hugo Figueiredo Lima, ele não sabia que o Hugo tava no 8º, jurava que você tava no 9º, Hugo. Eu tô na 8ª ainda. Eu achava que bom que você tá no 8º, dá mais tempo de você aprender as coisas. Eu dei aula no Isaura, foi a primeira escola fora de Muzambinho que eu dei aula na minha vida. Eu só tinha dado aula em Muzambinho. Ah, não. Comecei uma semana antes em Cabo Verde. Mas em Cabo Verde eu dava aula de física e tinha uma turma só. A primeira escola que eu dei aula de matemática fora de Muzambinho na minha vida foi lá na escola Isaura Vilela Brasileira. Fiquei 2 anos lá, adorava dar aula lá. Nossa, e o prefeito na época era tão complicado, era escola municipal, meu Deus. Olha essa conta aqui, ó. 2/10 mais 1/2. O que eu faço aqui? Ora, 1/2 não é 5/10? 2/10 mais 5/10, 7/10. Não precisa fazer mais nada, ó. Tá? Viu como é fácil? 1/2, meio é 5/10, né? Meio é isso aqui, meio. Isso aqui também é meio, certo? Isso aqui também é meio. É tudo várias formas de escrever a mesma coisa, tá? Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? É fácil, né? Muito fácil. E muitos alunos chegam no ensino médio sem saber isso, porque é ensinado de um jeito equivocado, tá? Igual, olha aqui, ó. 2/12 mais 1/24. Imagina ter que achar o mínimo de 12 e 24. Se eu sei que 24 é 2 vezes 12, todo mundo sabe que 24 é 2 vezes 12. Eu sei que 24 é 2 vezes 12 porque eu sei que um dia tem 24 horas. 12 horas da tarde, 12 horas depois do meio-dia e 12 horas antes. 12 AM e 12 PM. Eu já volto, Delta Hobbit. Delta Hobbit Gabriel, né? Então, vamos fazer isso aqui primeiro. Então, 2/12 mais 1/24, seguinte, 2/12 dá para transformar em 24. Imagine multiplicar 12 por 24, igual alguns professores ensinam. Achar o mínimo aqui, 288. É ridículo, né? Ridículo multiplicar 12 por 24. Funciona? Funciona. Mas é bobagem. Por quê? 2/12 é 4/24. Eu estou multiplicando 12 por 2 e 2 por 2. Então, 4/24 mais 1/24, 5/24. O que precisa é na faculdade que forma professor ensinar essas coisas para os professores. Aí eles vão ensinar certo para os alunos. Só que isso não acontece. Eu tentei dar aula na UENG, eu dei aula na licenciatura na UENG e no Instituto Federal, lá em Confidentes. Lá no Instituto Federal em Confidentes eu conseguia. Na UENG, impossível. Não resolve nada. Por que deu 7/10? Ó, pelo seguinte, deixa eu explicar de novo. Vamos lá. Vou explicar de novo porque o Gabriel de Guapé perguntou. Então, pode perguntar,
tá? É muito bom vocês perguntarem, inclusive. Vamos lá. Eu tenho que transformar tudo no mesmo denominador, né? 2 décimos é 2 décimos mesmo. 1 meio. O que é 1 meio? 5 décimos. Só multiplicar 2 por 5 e 1 por 5. Eu tenho 2 pedaços de 10 mais 5 pedaços de 10, eu tenho 7 pedaços de 10. Certo? Só para vocês terem uma ideia, eu estava vendo o site da entidade que organiza a, como é que chama aquela Olimpíada? A AMC, que é uma Olimpíada dos Estados Unidos. E lá eles têm material para preparar para a Olimpíada aluno de pequeno. Isso aqui está na preparação para aluno de 7 anos. Isso daqui eles ensinam para criança de 7 anos nas preparações olímpicas nos Estados Unidos. 7, tá? E você não tem ideia da diferença que é dos 7 para os 8, dos 8 para os 9, tá? Que no Brasil tem professor que às vezes forma e não sabe, tá? Então, 2 mais 1 terço. 2 inteiros tem quantos terços? 6 terços, né? 2 inteiros é 6 terços. Para confirmar, 6 dividido por 3 é 2. 6 terços mais 1 terço, 7 terços. Tá vendo que não é preciso sofrimento para somar fração? Eu não preciso sofrer, entendeu? Só que tem que praticar muito. Por isso que eu dei uma lista com quase 100 contas para os alunos fazer. Tem que praticar, tá? O Neymar é bom de bola e ele sempre continua treinando. O Neymar tá lá, tá treinando, tá treinando, tá treinando, entendeu? Ok? Se você não treina, você não fica bom. Já viram Star Wars? Star Wars, não sei falar inglês. O Luke Skywalker se preparando para virar um Jedi, o cara tá lá testando para ficar cada vez melhor. Se você quer virar um Jedi na matemática, se você não treinar, você não vai conseguir ficar bom, certo? Bom, vamos lá. 2 inteiros e 1 terço mais 1 inteiro e 3 quartos. Tem muitas formas de fazer isso. Mas eu recomendo, por cautela, se você não sabe matemática com tanta perfeição, que a primeira coisa que você faça aqui é transformar tudo em fração. 2 inteiros e 1 terço e 1 inteiro e 3 quartos. 2 inteiros e 1 terço é o quê? É 2 inteiros mais 1 terço. É isso daqui. Isso é 2 inteiros e 1 terço. Lembra da plataforma 9 e 3 quartos do Harry Potter? É um número misto. Plataforma 9 e 3 quartos, onde que eles pegam um ônibus para Hogwarts, onde ele leva o ratinho Perebas, que depois descobre que não era um ratinho, é a plataforma 9 e 3 quartos. 9 e 3 quartos é uma fração, um número misto. 9 e 3 quartos é igual a 39 quartos. 39 quartos é um número, uma fração imprópria. 2 inteiros e 1 terço. Se eu passar para fração imprópria, vai ser o quê? 2 vezes 3 mais 1, 7. Mas por que eu faço 2 vezes 3 mais 1? Eu não tenho 2 inteiros? Cada inteiro tem 3 terços. 3 terços mais 3 terços, 6 terços, com 7 terços. Se você entender o que você está fazendo, você troca isso aqui por 7 terços de cabeça. 1 inteiro e 3 quartos, 1 vezes 4, 4, mais 3, 7 quartos. Por que 7 quartos? Porque eu tenho 1 inteiro, um inteirinho, mais 3 quartos. Aí, se você faz essa... aqui, ó, são 7 quartos, tá? Ok? Isso aqui é muito básico em matemática, tem que tentar entender. Eu dizia mesmo o Thiago Laban que ele só sabe matemática, ele entende o que ele está fazendo. Se você só decorar a regra, não aprende. Quem está só decorando regra de matemática não aprende. Deixa eu contar um negócio para vocês. Tem um monte de coisa que eu fico decorando. O professor de português mandou a gente decorar o soneto de fidelidade quando eu estava lá no 8º ano. Tinha que decorar o soneto de fidelidade.
De tudo ao meu amor serei atento, e antes, com canto ao zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Eu decorei, certo? Só que isso, eu esqueço uns pedaços, eu não sei, eu decorei. Agora, não foi só o soneto de fidelidade que mandou a gente decorar, a gente teve que decorar outros poemas. Eu esqueci, eu não lembro. Então, a gente tem que ficar decorando. Decorar é importante, tá? Tem gente que fala, não decore. Decorar é importante, tá? Mas se você entende, você faz as coisas corretamente. Esses dias eles queriam, um ministro queria humilhar a Anitta na internet e falou para a Anitta que ela nem sabe a capital de todos os países, todos os estados do Brasil. A Anitta falou que não só sabe a capital de todos os estados, como ela foi em todos os estados, tá? Ela foi, então ela sabe qual é a capital. Então ela entende qual que é a capital. Vocês, se viajaram um pouco, vocês sabem a capital do estado que vocês foram. Não é possível que você vai para Belo Horizonte e ache que Belo Horizonte é a capital do Espírito Santo, entendeu? Você vai para Goiânia, não é imaginar que você vai achar que Goiânia é a capital do Amazonas. Você sabe de qual estado que é a capital, porque você entendeu. Se você lê muito jornal, você sabe todas as capitais do país, mas é importante decorar. Quem não sabe todas as capitais do Brasil precisa decorar, porque só decorando que vai conseguir entender. Data em história precisa decorar. Ninguém vai entender República Velha se não saber que ela terminou em 1930 e saber que a Era Vargas terminou em 1946 e que o golpe do Estado Novo foi em 1937. Você vai entender isso? Não, você vai decorar. Aí, à medida que você vai trabalhando com isso, você vai decorando. Mas, matemática, se você não entende, você não faz. Tipo aqui, ó, 3 e 4. O mínimo de 3 e 4 é 12. Mas eu não preciso nem pensar em mínimo, tá? Mas eu vou falar mínimo aqui, ó. 3 vezes quanto é 12? 3 vezes 4. Então, 7 vezes 4, 28. 4 vezes quanto é 12? 4 vezes 3. Então, 7 vezes 4, 7 vezes 3, 21. E aí chegamos no 49 dozeavos. Tá? Precisa treinar, precisa praticar, precisa levar a sério o conhecimento, entender. Se você decorar que é divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tudo bem. Mas você tem que entender por que você está fazendo isso. Olha essa aqui, mesma coisa. 5 inteiros e 1/3, 5 inteiros e 1/3, eu posso pensar assim, 5 inteiros tem 15 terços, mais 1/3, 16 terços. Mas para ir mais rápido, e você nem precisa pensar, decora 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Multiplica pelo de baixo e soma o de cima. É uma regra, mas a regra tem uma lógica. Por que eu multiplico 5 por 3? Porque eu tenho 5 inteiros, cada um com 3 pedaços. Por isso que eu multiplico 5 por 3. E como eu mostrei o número misto tem um inteiro e um pedaço. Então, por isso que eu tenho que somar o inteiro com um pedaço. Por isso que eu multiplico pelo de baixo e somo de cima. Tem que saber o que está fazendo. Então, olha, 5 vezes 3, mais 1. E aqui mesma coisa. 2 vezes 4, 8. Mais 3, 11. Então, 11 quartos. Então, 16 terços mais 11 quartos é a soma aqui de fração. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar o mínimo de 3 e 4, que é 12, para reduzir o denominador. Esse mínimo não precisava ser o 12, podia ser 300, como eu fiz no começo, tá? E você vai decorando, você vai fazer automático. Olha, 3 para dar 12 foi vezes 4. Então, vou fazer 16 vezes 4. Tem aluno que não sabe fazer conta de vezes. Imagine, 16 vezes 4. 64. Eu fiz rapidinho. Se você não sabe a tabuada, você não faz. 4 vezes 3 é 12. Então, 11 vezes 3, 33. Olha, eu dava no terceiro colegial, tinha uma menina que não sabia a tabuada do 10, tá? Ela não conseguiu me dizer o seguinte, 90 dividido por 10 é quanto? Então, você imagine, não tem condição. 97,12. Deixa eu contar uma outra coisa que acontece. Tem professores que não querem resposta 97,12, nem 49,12. Ele quer a resposta em número misto quando der mais que o inteiro.
Então, o que você faz se o professor pedir isso? É só dividir 97 por 12, vai dar 8. 8 vezes 12, 96. Sobra 1. Então, é 8 inteiros isso aqui. Sobra 1 pedaço de 12. Certo? O professor pode pedir que você dê essa resposta aqui. Tá? Eu não vou ficar fazendo isso aqui, não, mas isso aqui pode. Isso aqui é chamado de número misto. E isso daqui é uma fração imprópria. Por que é uma fração imprópria? Porque ela é mais que o inteiro. Quando a gente fala fração, a gente está falando de pedaço ou de coisas maiores que um pedaço, tá? Então, uma fração imprópria é imprópria porque ela é mais do que o inteiro. 97 partes de 12, você dividiu em 12 pedaços. Você pegou 97, tem que ser mais de um inteiro, tá bom? Então, 97 e 12. Ok? Estão conseguindo entender a adição de fração? Isso é muito importante, tá? Até quem está no 6º ano tem que ser capaz de entender isso. Até o Vinícius, que está no 5º ano, tem condição de entender isso. Ah, claro, se ele não sabe que fração equivalente é mais complicado, mas tem condição de entender, tá? Isso aqui é água com açúcar, tá? Isso aqui é básico. Isso aqui é essencial. Tem que saber de cor, salteado, revestrez, de ponta cabeça, do avesso, tudo, 100%. Tem que saber fazer todas as somas de fração, de cor, entendeu? De olho fechado, tá? Tinha um campeonato de matemática que era, assim, eu achava absurdo esse campeonato de matemática, que a pessoa tinha que botar o negócio assim, fechar o olho e ficar girando. Ela tinha que dar 20 voltas em volta de um pau, sabe? Com um pau na cabeça e girava. E ela tinha que começar a fazer conta de matemática girando o pau. Até assim vocês têm que saber essa uma fração. E tem um outro campeonato que é muito legal, que é de resolver problema de matemática sem papel. Você tem que resolver de cabeça, sem papel. Esse eu acho difícil, mais difícil do que esse de girar. Tá? Esse de girar você pode usar o papel. Mas assim, acho que faz mal para a saúde, né? Só se a gente tivesse numa gincana de Big Brother. Então, olha aqui. Aqui eu tenho 3 parcelas, né? Adição, vocês sabem. Adição e multiplicação, eu posso ter mais de 2 parcelas. Eu posso somar aqui, porque existe uma propriedade chamada associativa que permite que eu some quantas parcelas eu quiser. E eu tenho que achar um denominador comum a 3, 4 e 6. Precisa achar o mínimo para perceber que é 12? Não tem necessidade. É fácil perceber que é 12. 12 é o múltiplo de 3, 12 é múltiplo de 4 e 12 é múltiplo de 6. Se quiser colocar 24, beleza. Se quiser colocar 600, beleza. Se quiser colocar 1.200, beleza. Mas 12 é melhor, porque é o menor deles. 3 para dar 12 vezes 4. 1 para dar 12 vezes 3. 6 para dar 12 vezes 2. Soma tudo isso aqui. 9, 12. Aí você olha lá em cima, não bateu. Bateu sim. Divida por 3. Vai dar 3 quartos. Certo? Alguma pergunta até agora? Essa lista aqui é gigante, tá? Não vai dar para eu fazer tudo, mas eu marco depois para fazer mais alguns. Olha isso aqui. 5, 4, 2 e 9. Meu Deus, é muita coisa. Talvez quando tiver um número grande assim, compense fazer o mínimo. Eu sempre, desde quando eu era molequinho, eu conseguia achar o número, porque eu estudava, eu praticava. Tem gente que não sabe vocabulário porque não lê. Então, talvez a grande problema das pessoas não saberem palavras é não ler. Quem não lê sabe poucas palavras. Agora, as pessoas que não praticam cálculos, elas talvez não consigam descobrir que o mínimo de 5, 4, 2 e 9 é 180. 180 é o menor número que divide 5, 4, 2 e 9.
180 é o mínimo múltiplo comum daqueles números. Nesse caso, eu acho que justificaria fazer aquela bagacinha, tá? Para achar o mínimo. Nesse caso, justificaria. Porque é difícil. Mas se você tiver boa prática, você consegue sem essa necessidade. Então vamos lá. Aqui é mais complicado. 180 dividido por 5 vezes 2 pode ser feito, porque 180 dividido por 5, 36, vezes 2, 72. Certo? Ah, Otávio, como é que você faz? Eu já decorei de prática. A prática leva à perfeição, tá? Igual, por exemplo, esses dias no Limite, os caras estavam atirando flecha. Então, tinha umas que pegava a flecha, caía, porque não tem prática. Se você não tem prática, você vai conseguir atirar com mais dificuldade do que quem tem prática. Isso aqui é igual atirar flecha. Ó. 180 dividido por 4, eu sei que é 45. Por quê? Porque eu já aprendi trigonometria e lá eu decorei que 180 divide em 4 pedaços, eu penso no ciclo e já sei de cor. Então eu consigo pôr 45 rapidinho aqui. Se você não tem prática, pega um papel de rascunho e faz. Certo? 180, 180, 360, Heloísa. 180 por 2 é 90. Isso é fácil. Vezes 3, 270. 180 por 9 é 20. 20 vezes 4, 120. Eu vou somar tudo isso aqui, vai dar 467, 180, que não dá para simplificar. Tá? Ok? Esse 180, 180, 360, Heloísa, incrivelmente, quando você está dando aula de geometria, você fala isso no exercício. 180, 180, 360. Não tem um dia que o aluno canta a música para você. Isso aí é inevitável. Aí eu comecei a cantar também. Quando eu descobri que o nome dessa música é O Arrocha do Poder. Nunca entendi o que tem a ver também. Ok? Vocês vão falar, Otávio, mas isso aqui que você fez é muito chato. É muito desagradável. Eu não gosto de fazer. Essa não é o filé mignon da matemática, tá? Mas para a gente conseguir coisas boas, a gente tem que treinar umas coisas que não são boas. Eu tenho certeza que quando alguém quer atingir um objetivo, ela faz coisas que são ruins mesmo, entendeu? Porque ela quer chegar no objetivo. Igual o cara quer ganhar dinheiro e apanhando café. Tem coisas que são chatas, ele vai ter que ir lá e vai ficar apanhando café. A parte boa é que vem depois, entendeu? Não na hora. Então, a parte boa da matemática precisa disso. Olha esse aqui. 3 números mistos que eu tenho que transformar em fração. Depois eu tenho que achar o mínimo. E depois eu tenho que somar. Vamos lá. 1 vezes 3, 3. Mais 2, 5. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. 4 vezes 6, 24. Mais 1, 25. Essa é a primeira parte. Você não vai fazer com a rapidez que eu tenho, mas você vai praticando, você vai ficando melhor. Você não pode fazer, quando o professor dá uma aula, e fala para os coleguinhas mais novinhos, quando eu vou dar aula disso aqui, eu passo exercício desse, os caras ficam fazendo bagunça, em lugar de concentrar para tentar entender o que eu estou falando, entendeu? Porque isso é importante. O cara tem que ter paciência. O mínimo de 3, 7, 6 é 42. 42 dividido por 3, 14. 14 vezes 5, 70. 42 por 6, 30. 30 vezes 15 é... Não, 42 por 7, 6. 6 vezes 15, 90. 42 por 6, 7. 7 vezes 25, 175. É chato, né? Ficar fazendo conta. Mas precisa ter prática, tá bom? Então, precisa treinar para conseguir. Nossa, Otávio, mas como que eu vou aprender isso? Tendo paciência. Mas eu demoro muito para fazer as contas. Você tem uma dica? Tenho. Nesse aparelho aqui, esse aparelho aqui chama smartphone. Vocês sabem, vocês conhecem ele. Ele tem dentro dele um monte de coisa que pode te ajudar a aprender. Se você está estudando nele e não no papel, é uma coisa. Mas se você está estudando nele, tem calculadora aqui.
Se você está emperrado lá no 4 dividido por 42 dividido por 3, faz lá 42 dividido por 3, 14. 14 vezes 5, 70. Você vai aprender usando isso aqui também. Pode usar a calculadora. O que não pode é você usar uma calculadora de fração. Se eu for lá no Symbolab, quer ver? Symbolab. Professor, sabia que tinha calculadora de fração, não? Tem calculador de equação, tem calculador de qualquer coisa. Certo? Só não funciona o Google Agendas mais. Olha aqui. Esse aqui é número misto, ele não entende o número misto. Deixa eu fazer, olha, 5 terços. Mais. Se eu tivesse no Word, era só copiar e colar, tá? Se tiver no editor de equação, ele compreende o editor de equação, mais 25 sextos. Ali, ó. Ir. Ele não... E outra coisa, tem um aplicativo chamado Photomatch, que você não precisa nem digitar. Você clica em cima e tira uma foto e ele já resolve. E até a mão. A Photomatch você pode ter escrito à mão, ele lê. Olha ali, ó. 335,42. É o mesmo que está ali. E ele não só calcula, como ele acha o mínimo para você, ó. Achou o mínimo, ó. 70,42, 90,42, 175,42. Ali, ó. 70, 90, 175. Ele faz passo a passo. Ele explica tudo que você quiser. Tá ali. Só que não adianta, tá? Você tem que entender o que você está fazendo. Tá? Aprendizado não é fazer o exercício e entregar para o professor. É saber o que você está fazendo. Por isso que eu conto para o aluno, ó, tem jeito de fazer lá, aqui na internet, na calculadora. Mas vamos tentar entender o que você está fazendo. Agora, que é menos? Em menos é a mesma coisa que mais. O mínimo múltiplo comum de 7 e 10 é 70, né? Eles são primos entre si. 2, 7 para dar 70 é 10, então aqui é 20. E 10 para dar 70 é 7. Olha para você ver. Se você pensar, se você usar a cabeça, você chega facilmente na resposta que você quer, certo? Então não é difícil, é um assunto tranquilo, tá? Menos é igualzinho mais. Tem gente que faz a próxima aqui de cabeça, olha ali, ó. 7 nonos menos 1 terço. A pessoa pensa assim, 1 terço é 3 nonos. 7 nonos menos 3 nonos, 4 nonos. Dá para fazer de cabeça, tá? A maioria dos alunos que são bem treinados em matemática faz isso aqui de cabeça. E aí você vai falar, ah, mas eu tiro nota 100 em matemática. Às vezes você tira nota 100 em matemática e você está precariamente alfabetizado em matemática, viu? Pode ter certeza que a nota que você está tirando na escola, muitas vezes é só as atividades que a gente passa, é atividade de decoreba. 1 vezes 3, 3. Então, 7 nonos menos 3 nonos, 4 nonos. Tá? Ok? Não fique satisfeito com seu conhecimento, que você pode mais. Precisa de esforço. Tudo na vida depende de esforço, tá? Nada vai cair do céu, só chuva e cocô de pombinha. Ok? Alguma pergunta a respeito disso aqui? Tá ficando chato, né? É normal. Daqui a pouco vai ficar legal de novo. Sabe, ontem eu tinha uma hora na aula que eu tava notando que tava ficando chato, aí eu procurei alguma coisa aí na internet, ficou tão legal que a aula até prolongou. Vou achar o mínimo aqui 15. 5 vezes quanto é 15? 5 vezes 3. Então, 12 vezes 3, 36. 3 vezes quanto é 15? 3 vezes 5. Então, 2 vezes 5, 10. Olha como é fácil. Eu fiz até distraído, eu estava pensando em outra coisa enquanto eu faço. Tá? Então, eu vou dar aula de tudo quanto é coisa. Se você for assistindo as aulas durante o ano, eu ia fazer um curso, sabe? De 8º e 9º ano. Mas eu decidi não fazer o curso para fazer esse esquema que eu estou fazendo aqui. Às vezes até vai ter o curso, não sei. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu acabei de lembrar que existe o famoso GeoGebra, a muleta universal de todos nós, professores e alunos. A gente pode
procurar aqui, ó, soma de fração. Tenta procurar em inglês também, ó, soma de fração. Deve ter aplicativos que ensinam. Aqui é tarefa, ó. Olha que absurdo como que o cara tá falando, ó. Esse é o jeito que eu acho absurdo. Bom, apesar que o vídeo parece bom. Aí, não é absurdo não. Olha aqui, soma de fração, tá vendo? Aí eu não sei o que os caras faz, ó. E ele soma usando fração equivalente, ó. Ele coloca as frações só para fração própria. Por exemplo, olha que legal, 1/3. Vamos lá, 1/3. Vamos por terço. 1/3. 1/3 mais 1/4. Aí, 1/3 mais 1/4. 1/3 mais 1/4 é 1, 2, 3, 4 azul, 5, 6, 7, 7, 12. Tá? Então, se você consegue olhar no GeoGebra, e que bom que você gostou, Ana, mas tem muitas coisas. E aqui tem exercício, ó. Tá vendo? Você pode fazer o exercício e clicar ali e verifique sua resposta. E o cara vai dizer que tá errado, tá? Então, você clica ali na resposta, eu nem tô lendo, tá? E você vai tentando, vamos ver se eu acerto um. Então, tem um monte de atividade. Então, GeoGebra, ele é ótimo, tá? Ele é ótimo. Soma de fração, de novo. Vamos lá, adição de frações. Tudo que você quiser vai ter aqui, tá? E esse GeoGebra tem muita coisa ruim. Por que tem muita coisa ruim? Porque qualquer pessoa pode colocar coisas no GeoGebra. Vocês podem. Então tem coisa errada, tá? Não tomem cuidado, mas se você... Olha, esse aqui é o MC Kevinho que colocou aqui. Não, MC César. MC César. MC César. Bom, é um funkeiro. Então, eu não sei o que é para fazer. É para somar isso aqui. Olha que legal. Eu quero somar 4/7 mais 2/5. Então, o que eu faço? Reduzo ao mínimo, ele já calculou sozinho. Beleza, o MC Kevin aqui. Nossa, tô falando MC Kevin, não é aquele que morreu? Que dó. Tem que usar um... Eu falava muito do MC Gui, porque eu não sabia que era MC Gui, e uma menina começou a falar, o MC Gui. Eu falei, eu não vou te seguir. Tá? Então, GeoGebra tem muita coisa. Acabei de lembrar do Gustavo de Franca, que participa de muitas aulas minhas, e eu estou devendo para ele o Portal da Matemática. Paulo, assim que puder, posta aquele do Khan Academy do Portal da Matemática. O Podemos tem conta no Khan Academy, no Portal da Matemática, para acompanhar alunos. Se vocês quiserem se inscrever lá, eu consigo tutoriar vocês por lá. A Paula vai postar no Instagram em breve, tem um código. Aí, você tem conta no Khan Academy. Então, o que você faz? Você vai lá e põe a conta do Podemos. Pela conta do Podemos, eu consigo te ajudar se você precisar, tá? E pela conta no Khan Academy. E no Portal da Matemática, eu consigo imprimir teu certificado e tudo mais. Eu acho que não é necessário. Você pode escrever sem minha conta. Mas se quiser colocar lá na conta do Podemos, eu posso dar dicas. Bom, vamos lá. 14 dividido por 7, 2. Vezes 11, 22. Só contar para vocês que eu faz 3 meses que eu não entro lá para ver o que eles estão fazendo, mas pode. 14 dividido por 2, 7. Vezes 1, 7. Vocês viram que aqui eu fiz o jeito tradicional? 14 dividido por 7 vezes 11. 14 dividido por 2 vezes 1. Poderia também pensar aqui, ó. 14 é o dobro de 7. Então, o dobro de 11, 22. Metade. Metade é 7 14avos. Então, isso aqui é 15 14. Vamos supor que essa é uma prova de marcar X, ou o teu professor pediu para que você colocasse número misto. 15 14avos é 1, sobra 1. Então, poderia pedir para colocar o inteiro e 1 14avos. 1 inteiro e 1 14avos é a forma mista de 14 15avos. Tá certo? Ok? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu quero
Ó, eu não vou fazer todos, eu vou passar os exercícios interessantes. Olha, tem mais. Ah, vamos fazer esse. 2 inteiros menos 1/4. Aí, 2 inteiros é 8/4. 8/4 menos 1/4, 7/4. Dá para fazer mentalmente. Tá? Eu já fiz escola pública, competição de campeonato de soma, conta com fração de cabeça. E tem aluno que faz. Número misto. Vamos fazer uma. Mesma coisa, transforma em fração. Como? 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. O mínimo de 3 e 2 é 6. 3 para dar 6 é vezes 2, né? Então aqui é 22. E aqui eu multiplico por 3 é 15. 7 sextos. Vocês podem pôr num traço só também, tá? É errado fazer assim? Não. É a mesma coisa. Quando vocês ficar mais velho, mais avançado em matemática, você vai fazer assim. Aqui tá misturando soma e subtração. O que eu faço, Otávio? Mesma coisa. Qual que eu faço primeiro? Faz em ordem, tá? Nem ordem. O mínimo, obviamente, é 12. Aqui é 3 dozeavos. 12 por 3, 4 vezes 2, 8. Aqui é 6. E aí você faz 3 mais 8, 11. Menos 6, 5. Tá? Então tem muito. Olha, não vou fazer todos, porque vai até acaba o alfabeto. Ó, acabou o Z. Por que eu mudei exercício 2? Porque chegou no Z. Entendeu? E aí eu pus mais. Tá? Aí eu pus mais. Nossa, Otávio, que exagero. Não, senhor. Se você quer ser bom em matemática, 26 exercícios não é suficiente. Ó. Olha aqui, vamos fazer esse aqui, ó. 2 mais 3 quintos mais 1 inteiro e 1 meio. Transforma tudo em fração. 2 sobre 1. Mais 3 quintos mais 1 vezes 2, 2 mais 1, 3 meios. O mínimo é 10. 1 vezes quanto é 10? Vezes 10. Então aqui é 20. 5 vezes quanto é 10? Vezes 2. 2 vezes quanto é 10? 5. Então aqui é 15. Somando aqui, 41 décimos. Espera aí. Pessoal, vocês ficarem aqui, você não pode gritar, porque eu tô dando aula. Só não gritar. Então, certo? Deixa eu fazer um mais legal. Apesar que eu vejo uns aqui, me dá a tentação de fazer. Olha aqui, esse é diferente, eu preciso explicar para eles. Então, vamos passando. Olha o tanto. 2E, 52 exercícios que eu passei para os pobres dos meus alunos. Sabe aquele meme? Pobre da Care, o pobre do 8º ano. Eu pedi para o 8º ano de Muzambinho fazer 52 contas. E depois tem outro número 3 que tem mais um tanto. Então, o pobre dos alunos vão ter que fazer um tanto. Olha, mais outro. Mas aqui eu fui bonzinho, foi até a letra R só. Tá? Foi Z, Z e aqui R. Alguns fizeram, tá? Aí eu pedi um outro exercício que é o seguinte. Eu dei 2 desenhos e mandei fazer a conta por desenho. Então, isso daqui é 2 quintos. Isso daqui é 1/3. Qual que é o mínimo de 5 e 3? 15. 5 para dar 15 é vezes 3. Então, 6 aqui. 3 para dar 15 é 5. Então, 11, 15. Mesma coisa, concorda? Mesma coisa, não mudou nada. Alguns podem achar estranho olhar para o lado, né? No vídeo fica marcando olhar para o lado, porque tem um outro computador e eu só enxergo minha cara aqui. Aqui eu não enxergo minha cara. Certo? Entenderam esse exercício? Nem vou fazer mais. Eu quero fazer uns legal aqui. Depois eu quero contar, olha, se vocês continuarem vindo assistir minhas aulas, eu vou contar sobre a história do Malbatã, o problema dos camelos, tá? Esse problema dos camelos eu contei tanto que os alunos falam, meu Deus, mais uma vez o problema dos camelos. Então, não é dos cabelos, não, é do camelo. Camelo é um mercador, eu vou contar a história do problema dos camelos qualquer dia, tá?
É muito legal, devia ter colocado aqui. Aqui tem duas adições, as duas estão corretas. As duas chegaram na mesma resposta. E as duas fizeram contas corretas. Qual a diferença das duas? Aqui, o denominador comum é 50. E aqui, o denominador comum é 10. Eu coloquei, explique as vantagens do segundo método. O segundo método, eu achei o mínimo múltiplo comum. Você concorda que é muito mais fácil você trabalhar com o denominador 10 do que no denominador 50? Entendeu? Então, aqui, ó, eu tive que dividir 50 por 5, 10. 50 por 10, 5. Bom, fácil, né? Mas aqui eu só dividi 10 por 5, que é 2. E aqui foi muito mais fácil. Então aqui eu estou mostrando que isso aqui está certo, isso aqui também está certo. Um é mais fácil, tá? Aqui está dizendo que o MMC de 20 e 25 é 100, manda calcular um 20 avos mais um 25 avos. Bom, se o mínimo é 100, aqui vai dar 5 e 4, 9 sobre 100. Aqui é 9 centésimos, tá? Não é isso que eu queria fazer. Aqui. Olha que questão mais simples e que tem aluno que erra. O Fábio comeu um terço do bolo. E o Matheus comeu um meio do bolo. Que fração do bolo restou? Vamos desenhar o bolo. Desenhe o bolo quadrado, que é mais fácil, tá? Não confunda com bola quadrada, tá? Então vamos lá. O Fábio comeu um terço do bolo. Não, o Matheus comeu o meio do bolo. Isso aqui é o Matheus comeu. Matheus. Depois, foi lá o Fábio e comeu um terço do bolo. Um terço do bolo, eu acho que é isso aqui. Que fração do bolo restou? Ora, é só dividir o bolo em 12 pedaços, que fica fácil de entender. Olha aqui, ó. Nem 12, em 6 pedaços, ó. O Fábio comeu 3 cestos, o Matheus comeu 2 cestos, eles comeram 5 cestos. Sobrou um cesto. Mamão com açúcar, né? Só que tem que tentar entender o que está fazendo. Podia desenhar também 6 pedacinhos. O guloso do Matheus foi lá e comeu metade. O Fábio foi lá e comeu um terço. Sobrou um pedaço para mim, que estou com muita vontade de comer o bolo de galac que a minha irmã fez. Eu acho que a minha irmã é milionária, porque ela derreteu um galac para pôr no bolo. Eu nunca derreteria um galac, eu ia comer o galac inteiro. Se ainda fosse Caribe, sabe o Caribe? Caribe pode derreter, não tem importância. Se fosse agora Galac, mesma coisa que derreter diamante negro, porque diamante negro já tem açúcar derretido no meio. Bom, se fosse ainda derreter aqueles, como é que chama? Moranguete pode derreter. Olha que legal essa questão do vestibular da PUC. Claro, uma das questões, o vestibular tem que ter questão fácil. Se o vestibular não tiver questão fácil, você não diferencia as pessoas. Você tem que ter uma questão para ver se a pessoa sabe minimamente a matéria. Então, toda prova tem uma questão fácil. Tem exceção, tá? Os vestibular militar raramente tem questão fácil, mas essa é uma questão fácil. Eu quero saber a parte colorida. Representa que fração do círculo? Bom, só somar as 3 e ver o que falta para o inteiro. 1/2, mais 1/4, mais 1/6. O mínimo múltiplo comum é 12. Quem entrou depois e não se identificou, pessoal, se identifique, por favor. 12 dividido por 2, 3. 6 vezes 1, 6. 12 por 4, 3 vezes 1, 3. 12 por 6, 2 vezes 1, 2. 6 mais 3, 9. Com 2, 11 dozeavos. Então, veja. É 11 dozeavos
O total 1 inteiro tem 12 dozeavos. Então, qual fração que está faltando? O que falta de 11 para 12. 1 dozeavos é a parte colorida. E essa era uma questão do vestibular da PUC. Tá? Quem não sabe o que é PUC? PUC é Pontifícia Universidade Católica. O que é pontifícia? Pontifícia é do Papa, né? O pontífice. Por quê? Porque eu não sei direito, mas a PUC é uma faculdade que pode formar Papa, tá? O Papa tem que ser formado numa universidade pontifícia. Nem todas as universidades pontifícias têm pontifícia no nome, tá? Existe a PUC no México e a PUC no Chile. Milena, você tem que entender o conceito. Qualquer matéria, você tem que entender o conceito. Eu vou ainda dar alguma aula de ângulo. Tente vir em todas. O ideal é vocês virem em todas as aulas, tá? Eu não vou dar aula... Eu tô empolgado, mas vai ter época que eu não vou estar empolgado igual eu tô agora, tá? Então, olha aqui. O legal é que eu fiz o gabarito das questões. Olha o gabarito. Estou explicando tudo. Olha o desenho. Então, seria legal vocês lerem o gabarito, tá? Tem até o gabarito da questão 8 que eu apaguei. Olha que legal. Tem o gabarito, não. Tem o gabarito de uma questão que não tem mais. Que tá errado. Eu preciso ver isso no meu material. E o outro é a atividade 2, que é de multiplicação. Então, só voltando para cá, esse assunto é adição e subtração de frações, tá? Aqui eu tenho 52, eu tenho mais de 100, quase 100, não, quase 70 e poucas somas de fração. Tentem fazer isso, 72 somas de fração, tá? É muito importante tentar fazer fração. É um assunto interessante, é um assunto relevante, é um assunto que você vai utilizar, tá? Pode usar uma calculadora de fração para aprender, tá? Cuidado que aqui ele não entende o que é número misto, ó, 2 inteiros e 1/3, mais 1. Ele não sabe o que é 2 inteiros e 1/3. Ele não sabe. Hã? Sabe. Vamos ver esse 2 inteiros e 1/3, mais 1 inteiro e 1/4. Parece que não estava sabendo, não. Só você aprendeu de ontem para hoje. Simbolab andou estudando, né? Ele aprende, nossa, ele sabe. Ele sabe sim, ele só não faz a conversão depois, tá? Ele só não faz a conversão. Aqui faz muita coisa, tá, pessoal? Você não tem ideia. Olha o menu aqui, quantidade de coisa que faz. Olha ali, até como escrever, olha, fração. Eu não sei como ele converte fração para número misto. Vamos ver. Número misto, se tem. Deve ter um jeito de transformar um número misto em fração. Vamos colocar ali, ó, 1 inteiro e 2/3. 3, 2. Ele não faz conversão. Ah, faz, ó. Ali, ó, 5/3. 5/3. Eu vi tua mensagem, ô Milena. Fica tranquila. Você não precisa preocupar com isso. Preocupa com a OMU, que é até domingo. Depois, atividade complementar semana que vem. Você não vai ser prejudicada, não. Bom, então tá vendo, olha. Ele faz conversão número misto em fração imprópria. E ainda escreve, ó, converter número misto em fração imprópria. ABC é AVC mais B. E ali, ó, faz a conta passo a passo. Então ele sabe. Esse cara é sabido. Esse Simbolab é danadinho. Ó, eu vou pegar esse aqui, ó. 4, olha aqui. Se eu tiver no Word, eu consigo copiar e colar. Aqui não é o Word, então não dá. Então vamos lá. 4 menos 1,5. No Word, no editor de equação, ele compreende menos 2/3. Ele faz tudo. Olha ali. Passo a passo. E chega na 1 inteiro e 5/6. 11/6 é normal. 1 inteiro e 5/6. Dá 11/6, certo? Só que 11/6 eu já expliquei. Eu sei, Milena, mas sossega.
Presta atenção na matéria, esquece o PET essa semana, tá? Você tem tempo, tem até final de dezembro, tá bom? Você vai passar e se bobear, vai ficar com 100 em matemática. Se você continuar assim. 11 por 6, 1. 1 vezes 6, 5. Então, isso aqui é 1 inteiro e 5 sextos. Certo? Então, olha lá. 1 inteiro e 5 sextos, 11 sextos. E aqui conta tudo, ó. Ele faz passo a passo. Olha para você ver. Eu vou resolver aqui para vocês verem. 4 mais. Vou transformar isso aqui em número misto. 1,5 é 3 meios. Certo? 1,5 é 3 meios. 1 vezes 2 mais 1, 3 meios. Olha esse passo aqui, que é o primeiro passo que eu fiz. Aqui, ó. Agora, eu vou achar o denominador comum, que é 6. 24 é 9 e 4. 24 menos 9, 13. 13 menos 4, 7. Hã? 24 menos 9, 13. Tá errado, é 15. Então dá 11. Ali. Seguir a ordem penda. A ordem parênteses, expoente. Não, isso aqui, esse pendas é um pouco errado, tá? Mas tudo bem, vamos perdoar ele. Vamos perdoar. Esse negócio de pendas é uma bobeira. Esse Simbolab, eu tô achando que passou algum brasileiro por aqui para dar umas cagadas nele, certo? Deixa eu ver se eu mudar para inglês, se vai aparecer o tal do pendas. Aparece, aparece o pendas. Não passou. Ó. Tem até. É importante aprender, tá? Por isso que ele põe etapa por etapa. Tem aluno que acha que matemática é só chegar na resposta. Bom, pessoal, daqui quero fazer 3 apelos para vocês. Primeiro, façam as minhas aulas online, tá? Hoje tem aula até as 11 horas da noite. À noite vai ter uma aula de equação diofantina, tá? Semana que vem não tem aula segunda nem terça. Nenhuma aula, tá? Só se eu resolver marcar para repor alguma coisa. Mas não tem nenhuma aula segunda e terça, né, Paula? Verifica para mim se não tem nenhuma aula segunda e terça. E aí as aulas, a semana que vem é só quarta. Amanhã tem aulas avançadas só. Eu vou corrigir a prova da EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, é uma aula difícil. Eu vou ensinar o princípio da casa dos pombos, tá? Hoje tem mais aulas, olhem no cronograma. Para ficar por dentro, sigam o nosso Instagram. Se você clicar lá no nosso Instagram, vocês vão ver que fofura a Paula falando. Vocês vão ver, ela é uma... Sim, vocês vão ver como ela é simpática, como ela é bonitinha, como ela fala bem, como ela é inteligente e assim, quer ver? Vamos lá. Vamos no do Olimpimate, olha aqui. Você clica lá no Olimpimate, tá dando para ver a Paula? A Paula vai falar, ó. Só que tá sem áudio e aí você não tem ela falando mudo. Olimpimate. Tem algumas pessoas que também me ajudam. Tá dando só para escutar. Não precisa muito, só para entender. A respeito da Olimpimate, que muitos de vocês estão tendo. Primeiramente, eu queria pedir desculpa, porque eu moro na roça. Mas olha que elegância ela está, tá? Ó, então, eu não vou pôr tudo, porque eu não sou igual os cactos. Sabe quem são os cactos? São os fãs da Juliette. Eles pegam os vídeos deles, da Juliette, e postam no Twitter. Aí ninguém vai no Instagram e reduz o engajamento. Então, eu não vou postar aqui para vocês, apesar de eu ter postado no grupo um pedaço, mas tudo é só lá no grupo. Vai lá no grupo, clica lá no grupo, dá uma e segue. Não esquece de seguir, de curtir, de compartilhar, de divulgar para os amigos. Isso é por quê? Para a gente fazer publi? Não, porque é muito importante a gente divulgar mais o Podemos. E façam a Olimpimate. E ela lá está explicando como funciona o Olimpimate e a Olimpimate Júnior, tá bom? Então, por hoje é só, tá? E nós continuamos daqui a 15 minutos com a aula de Teorema de Pitágoras, as aplicações. A aula de Teorema de Pitágoras é principalmente para alunos a partir do 7º ano, tá? Então,
Estão todos convidados nesse mesmo canal, nesse mesmo local, tá bom? E essa aula aqui continua quarta-feira, nesse mesmo horário. A gente vai explicar a multiplicação e divisão de fração. Que hora que vai ser a multiplicação e divisão de fração? 5 horas, 4. E eu vou estar vacinado contra a Covid nesse dia. Espero que não me dê reação, porque eu vou vacinar contra a Covid nesse dia. E eu, meia hora depois de vacinar da Covid, vou começar a aula. Espero que não esteja passando mal, mas se estiver passando mal, eu prefiro estar passando mal vacinado do que sem. Então, por hoje é só, estão dispensados, por hoje não, por agora é só, daqui a 10 minutos, daqui a meia hora voltem aí, tá bom? Tchau, Otávio. Tchau, Luiz, mas venha para a aula de equação, viu? É daqui a pouco, galerinha. Até. Amanhã eu tava olhando aqui, tá marcado